Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro em mais uma videoaula de redação. Continuaremos dando sequência ao estudo sobre o gênero textual relato das experiências vividas, sendo que dessa vez daremos uma atenção mais detalhada sobre 5 tipos específicos de relato de experiências vividas. Me refiro ao gênero textual de relato de experiências vividas, popularmente conhecido como biografia. Além da biografia, também daremos destaque à autobiografia, ao relato pessoal, ao diário pessoal e diário de campo. Essa videoaula, gente, será dividida em 4 partes. Sendo assim, se preparem, porque hoje, nessa primeira parte, iremos falar sobre biografia e autobiografia. Acompanhem comigo. Pois bem, gente, vamos começar pela biografia, valeu? Pronto. A biografia é simplesmente um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega, bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Vamos para as características. Bom, a característica primeira que eu quero que vocês conheçam do gênero biografia é que ele é um gênero de relato narrativo. O que é isso? Ele, por ser narrativo, baseia-se na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito, e apresenta elementos estruturais que incluem o narrador, o enredo, espaço, personagens e tempo. Aliás, essas características que vocês verão em relação à biografia, elas também estarão na autobiografia, com exceção do que eu vou falar aqui agora, a característica número 2. Essa aí é bem diferente da autobiografia, porque na biografia o texto é narrado em terceira pessoa. Anotem, na biografia em terceira pessoa. Já na autobiografia, que falaremos logo em seguida, ele é na primeira pessoa. Como é que fica essa questão aí dele ser em terceira? Bom, vamos lá. Essa é uma característica da biografia, não é isso? Então, aí vocês me perguntam, mas por que em terceira pessoa, né? A pergunta vem logo em seguida, né? Ora, gente, é em terceira porque esse é um tipo de relato em que o narrador dessa história não é o protagonista da história, não é o personagem principal dessa história e, no geral, também nem esteve presente em nenhuma das situações que estão sendo narradas. É o tipo de narrador que narra apenas aquilo do qual tomou conhecimento através de pesquisas, de investigações, de coleta de dados, etc. Ele é aquele tipo de narrador que a gente enquadraria como narrador observador. É aquele que tem um certo distanciamento e, por isso mesmo, o material dele termina sendo mais objetivo. Entenderam? Então vamos em frente. Uma outra característica do texto biográfico é que, no geral, apresenta uma ordem cronológica dos fatos. Gente, o que é isso? Ordem cronológica dos fatos. A ordem cronológica dos fatos, ou dos acontecimentos, é a localização desses fatos, numa espécie de linha do tempo, onde a gente descreve ou narra, em primeiro lugar, os fatos que são mais antigos, em seguida, os menos antigos, até chegar aos fatos mais atuais. Percebem? Bom, é possível a gente organizar os capítulos até em seções. Por exemplo, você tem capítulo 1, o nascimento da pessoa biografada. O capítulo 2, a adolescência e juventude da pessoa biografada. O capítulo 3, principais feitos. O capítulo 4, a velhice. O capítulo 5, por exemplo, morte e o legado dela. Uma outra característica da biografia é a apresentação de um conjunto de informações específicas e detalhadas sobre a vida da pessoa biografada. Deixa até eu fazer uma observação importante aqui, pessoal, sobre a questão das informações específicas e detalhadas sobre a vida de alguém que está sendo biografado. A elaboração de um texto biográfico se inicia com uma pesquisa aprofundada sobre a vida da pessoa que terá a biografia produzida, gente. Coleta de materiais, informações e dados pontuais serão fundamentais para atrair o leitor. A pessoa que está escrevendo a biografia, ela precisa demonstrar autoridade sobre o assunto que está sendo relatado. Até porque esse é um fator que confere legitimidade à obra, além de ser um fator essencial para atrair o público. E, portanto, é necessária a coleta de materiais mais aprofundados possíveis sobre o biografado. Observem aqui que é necessário, por exemplo, entrevistar o próprio biografado quando possível, né, gente? A família também e até amigos próximos, porque isso ajuda a tornar o texto mais verossímil.
muito mais conectado à realidade. Logicamente que a gente não tem condições, a pessoa que está biografando, de entrevistar sempre, né? Há situações em que a pessoa biografada ou já faleceu ou ela se nega a ser entrevistada. Inclusive, há até aqueles casos de biografias que não são bem aceitas pela pessoa biografada e que, às vezes, até a publicação dela termina sofrendo problemas na justiça, termina não tendo condições, inclusive, de ser lançada por causa justamente da pessoa biografada se sentir atingida por algum aspecto e ela tentar barrar o lançamento da obra. Mas, de qualquer forma, é algo que há um debruçar e muito sério de pesquisa, de coleta de dados, para que haja legitimidade no material quando ele estiver pronto. E é necessário, se for o caso, se for possível, incluir falas da própria pessoa. É um outro gancho de conexão com a realidade. É importante ressaltar, gente, que sempre que a citação for pertencente a alguém, ela deverá vir indicada entre aspas e em itálico dentro da sua obra. Observaram? Então vamos em frente. Gente, olha, em relação à característica da biografia, a gente tem que destacar o seguinte, ó, que por trabalhar com um único personagem central, a biografia apresenta recorrente uso de pronomes para substituir nomes que já foram citados anteriormente no texto. É comum também se recorrer ao uso de substantivos que sejam sinônimos de palavras que já foram usadas no texto, com a intenção de não se repetir a mesma palavra e tornar o texto cansativo. Vocês sabem que a língua portuguesa, ela dispõe de recursos de coesão, não é, gente? A coesão textual é usada para que um texto ele não fique cansativo em sua leitura e deve ainda relacionar de forma harmoniosa os parágrafos do texto. Tanto os pronomes quanto os substantivos funcionam como ótimos elementos de coesão no texto. Vou dar um exemplo do quanto é útil o uso desse recurso com pronomes e substantivos. Observem esse período. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Observem só, gente, o pronome ele, que inicia a segunda oração, está se referindo e substituindo a palavra cachorro, que está na primeira oração. Da mesma forma, o substantivo animal, que está na terceira oração, também se refere e substitui a palavra cachorro, que está na primeira oração. Observaram como tanto o pronome ele quanto o substantivo animal evitaram que o texto ficasse cansativo? Se eles não estivessem substituindo a palavra cachorro, o texto ficaria assim: o cachorro latiu. O cachorro fica irritado quando há pessoas na rua, mas o cachorro é bastante amável. Observaram a repetição que pode ser evitada? Na verdade, pessoal, esse recurso da coesão que a gente viu agora é bem aceito em qualquer texto narrativo ou dissertativo que vocês forem produzir. Fica a dica. Pessoal, uma outra característica da biografia que eu quero apresentar para vocês é a presença de marcadores temporais. Marcadores que indicam tempo, expressões que indicam tempo. Na língua portuguesa, essas expressões elas são utilizadas para dar uma ideia, fornecer ao leitor uma noção de tempo ou passagem do tempo. No caso de textos biográficos, é muito comum a gente ter marcadores temporais como na infância, na adolescência, naquela época, etc. Gente, a gente não poderia deixar de falar do gênero narrativo biografia sem deixar de destacar a participação do verbo de ação, né? Os verbos de ação aparecem predominantemente. E os tempos verbais mais utilizados são o pretérito perfeito do indicativo, logicamente, pretérito perfeito, porque a biografia destaca fatos do passado. E também o presente histórico. Aí vocês me perguntam, professor, o que é esse tal de presente histórico? Bom, gente, é algo muito fácil de ser respondido. O uso do presente, do indicativo, para descrever fatos ocorridos no passado é chamado de presente histórico ou
presente narrativo. Na verdade, se trata de um recurso utilizado para dar mais vivacidade ao texto e realçar os acontecimentos que estão sendo descritos. A ideia é enfatizar fatos do passado como se estivessem acontecendo no momento da fala ou daquele relato. É como se o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos e narrasse como se estivesse presenciando as cenas. Vou dar uns exemplos para vocês do que é esse presente histórico para ficar ainda mais fácil. Observem. Em 1969, o homem pisa na Lua. A gente está destacando o fato de 69 como se estivesse falando dele agora. Em 1969, o homem pisa na Lua. Vou dar outro exemplo. Observe, ainda mais distante. Em 58 a.C., César invade a Gália e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Observe, eu estou falando de Império Romano, estou falando de 58 a.C., César invade a Gália. Logicamente que a gente utilizaria o verbo no passado, né? Se a gente não estivesse fazendo esse uso do presente histórico. A gente diria, em 58, César invadiu a Gália e iniciou uma das mais famosas campanhas da história militar. Mas como a gente quer dar uma vivacidade maior ao texto, a gente coloca num presente histórico, marcando um fato bem do passado, né? Onde fica assim, como a gente acabou de ler. Em 58 a.C., César invade a Gália e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Pronto, é isso. O presente histórico é justamente isso. É você conseguir trazer um fato do passado, dando uma vivacidade a ele, como se estivesse falando dele no presente. Uma outra característica do texto biográfico tem a ver com a verossimilhança dos fatos narrados. Algo é verossímil, pessoal, quando aparenta ser ou é tido como verdadeiro. Toda biografia, para ser levada a sério, precisa apresentar essa aparência de verossimilhança, ou seja, de que os fatos narrados possuem base na realidade, que não é uma invenção criada pelo autor da biografia. Gente, com a intenção de atrair um público cada vez maior, a narração biográfica, atualmente, ela costuma apresentar uma outra característica que é bastante marcada, que é a da informalidade linguística, ou seja, uma linguagem menos rebuscada, bem mais informal, bem mais próxima da linguagem falada, principalmente quando se trata de narrar a vida de personalidades mais populares que logicamente tem esse apelo popular e por isso mesmo a linguagem da própria biografia se adequa a essa personalidade. Além da linguagem verbal, a biografia ela pode apresentar outros textos, como imagens do autor, das fases de sua vida, de documentos, etc. Agora vamos falar da questão estrutural, gente. Estruturalmente, o gênero biografia se divide no seguinte esquema. Bom, estruturalmente o gênero biografia ele se enquadra desse jeito. Tem o título. O título normalmente é o nome do biografado, acompanhado de uma frase ou expressão que representa simbolicamente a sua trajetória. Depois temos a introdução. Bom, a introdução é o texto inicial, né, que apresenta as informações de origem do biografado, como data e local de nascimento, referência familiar, informações importantes sobre a infância e o contexto de formação. Em seguida, nós temos o corpo do texto. A grande parte do corpo do texto apresenta a sequência de relatos, gente, cronologicamente organizados, apresentando as ações e experiências do biografado ao longo da vida. E, por fim, nós temos a conclusão. A conclusão apresenta um encerramento do relato e pode contar os últimos momentos da vida do biografado ou as últimas informações do recorte temporal escolhido. Se for uma pessoa ainda viva, pode-se informar a situação atual do sujeito, se trabalha ou está aposentado, se mora no mesmo país ou vive em outro lugar, etc. Se for uma pessoa falecida, é possível informar as contribuições deixadas pelo autor, como as influências para determinada área do conhecimento, estudos publicados, obras artísticas ou ainda associações, institutos e outras organizações criadas por sua inspiração.
Agora bora ver a diferença entre biografia e autobiografia. Vamos lá, gente, vamos falar das diferenças entre a biografia e a autobiografia, lembrando para vocês que são gêneros que se assemelham muito. A característica, a estrutura é muito parecida, a estrutura de uma com a da outra. Só que existe uma questão que está bem ligada à ideia da verossimilhança, que a gente precisa destacar como um ponto crucial de diferença entre as duas. Bom, pessoal, enquanto a biografia consiste em ser uma narrativa literária escrita sobre a vida de uma determinada pessoa, anotem isso aí. A autobiografia segue a mesma lógica, porém sendo escrita pelo protagonista da narrativa. Então, em resumo, a biografia ela é escrita por outra pessoa sobre a vida de uma personalidade, enquanto a autobiografia é escrita pela própria pessoa, que é o personagem central da história. Perceberam a diferença? Então vamos em frente. Gente, para ficar ainda mais claro, podemos dizer o seguinte, que a autobiografia é um relato de retrospectiva que a própria pessoa faz de sua vida. Essa própria pessoa é autor, narrador e personagem, tudo ao mesmo tempo. A reconstituição de memória em uma autobiografia ocorre em dois níveis: o nível dos acontecimentos e o nível do significado desses acontecimentos para o autor, que é ao mesmo tempo, como eu já falei, também personagem principal. No gênero autobiografia, o autor narra na primeira pessoa do singular, anotem, na primeira pessoa do singular ou do plural, eu ou nós, acontecimentos que ele seleciona da sua própria vida, em geral, com o objetivo de caracterizar a sua personalidade. Mas fiquem atentos para um fato aí, gente. Se é o próprio sujeito que está narrando a sua própria história, fica claro que, por mais que ele tente se afastar do personagem que ele está narrando, com a intenção de ser mais imparcial na descrição dos fatos, a gente sabe que o que vai imperar nesse relato é a subjetividade, do seu ponto de vista, de quem viveu a história e está contando esse relato de maneira sentimental. Ele está falando dele mesmo, né? O que, sem dúvida nenhuma, pode comprometer muito a qualidade da obra, por causa do perigo de se afetar justamente aquilo que a gente já falou, o aspecto da verossimilhança. Em resumo, a gente poderia dizer o seguinte, em relação à estrutura do texto, a autobiografia possuirá uma estrutura semelhante à da biografia, porém, o que diferencia, e aí muita atenção, o que diferencia muito o relato biográfico do relato autobiográfico é o foco narrativo e a veracidade dos fatos. A marca da biografia, gente, ela está no distanciamento do autor em relação ao personagem que está sendo biografado. Como o autor não está falando dele mesmo na biografia, e sim de alguém que, em geral, ele não tem vínculo de laço emocional, de afetividade pessoal, fica mais fácil esse autor apontar defeitos e qualidade das pessoas biografadas. E, com isso, realizar um trabalho narrativo bem mais próximo da realidade. Já na autobiografia, o relato dos fatos, no texto autobiográfico, aparece frequentemente pontuado de lembranças, de um colorido emocional que não é mostrado, por exemplo, na biografia. O que leva os leitores da autobiografia a questionarem se uma boa parte daquilo que está sendo contado pelo autor sobre a vida dele mesmo não é fruto da imaginação dele, certo? Se aquela obra dele é de fato uma história real ou uma ficção. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Gente, continuaremos falando sobre outros relatos de experiência na parte 2 dessa videoaula. Por hoje, ficamos aqui. Um grande abraço e até a próxima videoaula.